E aí, galera? Hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa sequência de aulas, tá? Vamos falar sobre as relações binárias. Dados dois conjuntos A e B não vazios, dá-se o nome de relação binária R de A em B a qualquer subconjunto do produto cartesiano entre A e B nessa ordem, cujos elementos X, Y estão sujeitos a uma determinada lei de associação. Então, mais uma vez, chamando a atenção para os conteúdos que a gente vem estudando aí. Primeiro, eu tenho para trabalhar com relações binárias, para achar uma relação, eu preciso ter dois conjuntos não vazios. Segundo, a ordem influencia. Conjunto de saída, conjunto de chegada. Ele diz que essa relação binária é um subconjunto do conjunto A por B, ou seja, do produto cartesiano. Então, essa associação que nós vamos fazer de A até B pertence também ao produto cartesiano, tá? Então, bora lá. Exemplo: dados os conjuntos A e B, represente cada um dos conjuntos a seguir no diagrama de Venn e encontre o domínio e imagem de cada relação. Ou seja, para eu poder fazer isso, gente, o primeiro passo é encontrar o produto cartesiano, que foi inclusive o que ele está pedindo no item A. Ele está pedindo só o produto cartesiano de A por B. Lembre que a ordem é A em B, seguindo essa ordem. A é o conjunto de saída, B é o conjunto de chegada. Então, para achar, eu vou achar primeiro aqui meu produto cartesiano, para depois a gente associar, tá? Nesse caso aqui, a gente vai associar no diagrama de Venn, que foi o que ele pediu. Então, vamos encontrar A por B. Como ele fala A por B, o conjunto A é o de saída. Então, cada elemento do conjunto A vai ser o x de cada par ordenado que nós vamos encontrar. Então, vai ser 0 e menos 1, 0 e 0, 0 e 1, 0 e 2. Com o 0 eu não posso associar mais ninguém. Agora, eu vou para o 1. 1 e menos 1, 1 e 0, 1 e 1, 1 e 2. 2 e menos 1, 2 e 0, 2 e 1, 2 e 2. Então, isso daqui, gente, é o meu produto cartesiano. No item B, aí ele pediu para associar, tá, gente? Então, vamos associar esses elementos. 0 e menos 1, 0 e 0, tá? Ele pediu para a gente fazer isso no diagrama de Venn, tá? E a gente fez, tá? Aqui eu não tenho como encontrar o domínio e a imagem, porque ele pediu para a gente encontrar o domínio das relações. Então, nas relações, a gente vai fazer esse encontro, tá? Agora, vamos para o item B. No item B, eu sei que eu tenho que encontrar, vou associar. Mas para associar, primeiro eu tenho que conhecer o produto cartesiano, que é o mesmo. Observe que ele disse aqui que é o mesmo, é A por B, tá? Então, não preciso encontrar, que a gente já conhece. Agora, eu preciso agora, gente, verificar quem são os elementos que pertencem a ele, obedecendo essa relação aqui, ó. Ele disse que eu tenho uma relação y tem que ser igual a x. Então, para isso, vamos montar uma tabelazinha, onde a primeira coluna vai ser para os elementos de x, a segunda vai ser a relação dada, a terceira, o valor que eu vou encontrar, e a quarta, o par ordenado. Então, quais são os elementos do conjunto de saída? 0, 1 e 2. Então, eu vou associar. Quando x for 0, quem é que vai ser y? Então, eu vim para a relação e vou substituir. Onde tiver x, eu vou substituir por 0. Então, y é igual a 0. Então, quando x for 0, o y também é 0, porque a gente, quando substitui, encontramos esse valor. Então, meu par ordenado é 0 e 0. Esse elemento aqui, ele pertence ao produto cartesiano? Pertence, então eu posso associar no diagrama de Venn. Agora, quando x for 1, quem é que vai ser y? Então, eu vou substituir na relação. Onde tiver x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar y igual a 1. Então, y é igual a 1 e 1.
esse par ordenado pertence ao produto cartesiano aqui? Pertence, então eu posso associar. E agora, quando x for 2, quem é que vai ser y? Vamos verificar. Y é 2, 2 e 2. Esse par ordenado pertence a esse produto cartesiano? Pertence. Então, aqui, nós vamos encontrar aqui, nessa relação, o domínio à imagem. Quem é o domínio? São os elementos de x que foram associados aos elementos de y. Então, o meu domínio seria 0, 1 e 2. E a imagem são apenas os elementos que foram associados por x. Então, minha imagem seria, por coincidência, 0, 1 e 2. Joinha. Vamos fazer o item C. No item C, o mesmo processo. Para eu poder associar no diagrama de Venn, usando essa relação, primeiro eu tenho que conhecer o produto cartesiano que a gente já calculou lá no item A. Se eu não tivesse calculado, eu ia ter que fazer o primeiro passo, seria esse cálculo. Tá? Agora, eu vou montar minha tabelazinha e vou substituir. Quem são os elementos de x? Quem são os elementos do conjunto de saída 0, 1 e 2? E eu venho para cá para substituir. Quando o x for 0, quem é que vai ser y? Para encontrar o valor de y, eu venho na relação e substituo. Então, vai ficar y igual a 0 mais 1. 0 mais 1, 1. Ou seja, y é 1. Então, meu par ordenado é 0 e 1. Então, eu posso associar 0 e 1 aqui no diagrama de Venn? Só posso associar se ele pertencer ao produto cartesiano. 0 e 1 pertence, então eu posso associar. Agora, nós vamos para quando x for 1, quem é que vai ser y? Então, venho para a relação e vou substituir. Onde tiver x, eu vou colocar 1. Então, y é igual a 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Y é 2. O meu par ordenado seria 1 e 2. 1 e 2 pertence ao produto cartesiano? Pertence. Então, eu vou lá e associo. Tá? Agora, quando x for 2, quem é que vai ser y? Y é igual a 2 mais 1. 2 mais 1, 3. O meu par ordenado, 2 e 3. 2 e 3 pertence a esse produto cartesiano? Não. Então, eu não posso associar. Aqui, então, quem é meu domínio aqui? O meu domínio é 0 e 1. E minha imagem, 1 e 2. Joinha. Viu como é tranquilo? Mas isso aqui, gente, é base para o próximo assunto. Para a gente trabalhar com as funções, eu preciso fazer tudo isso aqui. Tá? Agora, o gráfico a seguir representa uma relação R. Junte-se com o colega e determine o conjunto domínio e o conjunto imagem. Pronto. O conjunto domínio, ele representa, sempre é referente ao eixo X. E a imagem ao eixo Y. Então, como eu estou dando um gráfico, eu tenho que olhar no eixo X, aquele gráfico, qual é o valor daquele gráfico no eixo X? Aqui está mais à esquerda e mais à direita. Se a gente observar o gráfico, o gráfico ele vem aqui, ó. Então, eu vou rebater essa bolinha para cá, que ele ficaria no menos 2. Bolinha fechada. E à direita, ele está aqui, ele para aqui. Então, eu venho para cá, a bolinha aberta seria 5. Então, vou rebater essas bolinhas. O domínio é o que está entre elas. Então, meu domínio seria cochete fechado, fechado porque a bolinha é fechada, de menos 2 até 5. Cochete aberto porque a bolinha é aberta. Agora, a imagem é a mesma coisa. Eu vou achar a altura mínima e a altura máxima. E vou rebater essas bolinhas, se tiver bolinha, para cá. E eu tenho bolinha em 1 fechado e 7 aberto. Então, minha imagem ele vai de 1 até 7. 1 fechado e 7 aberto. Tá? Nessa questão, ele quer que a gente encontre o domínio. Tá? Lembrando que ele está dizendo aqui que o conjunto de saída é natural e o conjunto de chegada também é natural. Ou seja, o valor de x tem que ser um número positivo, incluindo o zero. Então, seria 0, 1 até o infinito. E a imagem também. Então, como ele quer o domínio, ele quer saber qual o possível valor que x pode assumir, para que eu encontre em um y. Então, a gente sabe que o y é o que eu tenho que encontrar. Para eu encontrar esse y, o x tem que ser um número positivo, né? Então, e o y também. Então, o que eu sei que o y tem que ser maior, igual do que zero, e o x também. Então, se o y tem que ser maior ou igual que zero, quem é y aqui, gente, olhando para essa relação? Y é x menos 5. Eu vou para lá e substituo.
Então, x menos 5 maior ou igual a zero. Eu tenho uma inequaçãozinha, passo 5 para o outro lado. Então, o x tem que ser maior ou igual do que 5. Então, para que eu tenha um valor, para eu encontrar o valor de y, obrigatoriamente, né, e esse valor de y pertencer aqui ao conjunto dos naturais, o x tem que ser maior ou igual do que zero. Joinha.